Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. A audiência com Silvio Almeida na Câmara termina em quebra-pau. Veja o vídeo. Silvio Almeida debochou do pedido de impeachment protocolado contra ele por mais de 40 deputados da oposição e voltou a negar ter se encontrado com Luciane Barbosa. Mas eu preciso aqui tecer algumas palavras sobre o pedido de impeachment que alguns deputados protocolizaram contra mim com o curioso título, no mínimo curioso, título de denúncia. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim, é constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler, quer falar com muito respeito, que reveja sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe me dizer, de quinta categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade que não é conexo ao imputado ao presidente da República não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Bom, depois de responder de forma irônica a uma pergunta feita por um deputado da oposição e atacar os integrantes também da oposição, Silvio Almeida foi interrompido pela presidente da comissão, a deputada Bia Kicis. O que já foi reconhecido... Não, desculpe. Não, ministro, me desculpe. Não, desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui atacar a senhora grupos está, de deputados. A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita a presidente da comissão, ministro. Respeita a presidente da comissão. Respeita a presidente da comissão, ministro. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. O senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel como ministro de Estado, só não é ministro de governo, sou ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim sem acusações aos parlamentares. Parece que tem confusão aí. Vamos lá. O ministério de vocês tem ligação com o Comando Vermelho. Vocês batem palma para bandido. O senhor está sendo um criminoso. Vocês que... O som já está cortado. O tempo já passou, o som já está cortado. Ministro, faça as suas considerações. Já cortei o som, já cortei. Gilvan, deputado Gilvan, por gentileza. Ministro, faça suas considerações. Gilvan, deputado. Eu já cortei. Tadeu, eu já cortei o som. Eu já cortei o som.
Olha só. Você acha que eu sabia? Você acha que eu sabia que ele ia usar para isso? Eu já. Diante do tumulto, está encerrada a sessão. Agradeço aos parlamentares e ao ministro. Está encerrada a sessão. Bom, Silvio, então a sessão foi encerrada aí pela presidente Bia Kicis, deputada Bia Kicis. Acompanhamos aí alguns trechos da confusão. Foi uma audiência bastante tensa. O que você pode destacar aí da participação do ministro Silvio Almeida na tarde de hoje, Silvio? Olha, a gente lamenta que a sessão termine dessa forma, evidentemente, porque é uma comissão de fiscalização e controle. E ele foi convocado, ele foi chamado para prestar esclarecimentos porque a pasta que ele comanda, que ele chefia, então, portanto, não tem essa de o comitê tem decisões autônomas, está debaixo do guarda-chuva dele, vamos falar a realidade. Ele precisa responder pelo que acontece naquele ministério que ele chefia, ele comanda, porque essa pasta pagou a viagem para uma senhora que responde pelo apelido de Dama do Tráfico, porque ela é mulher de um criminoso, um líder de facção criminosa. Aliás, nós estamos falando do Comando Vermelho, a segunda maior do Brasil e que tem ramificação em 13 estados, entre eles o Amazonas, onde está preso o tio Patinhas, o marido dela, em Tefé, no estado do Amazonas. Então ele deveria estar lá para explicar por que pagou, o que foi conversado nessas reuniões, por que isso tudo foi fotografado. Afinal de contas, essa é uma história que começou com Flávio Dino, os assessores do Flávio Dino, mas foi parar também no Ministério de Direitos Humanos. O segundo ponto aqui é, esse ministro, Silvio Almeida, é um sujeito arrogante, é um sujeito presunçoso e extremamente deselegante com uma mulher. Ele foi deselegante com uma mulher. A presidente da comissão é a deputada Bia Kicis. Se uma cena como essa, se qualquer ministro que não fosse da extrema esquerda, porque é isso que ele representa, ele é uma das figuras mais ideológicas, para quem conhece a sua biografia, de extrema esquerda, sim. Se fosse em qualquer outro cenário no governo Jair Bolsonaro, vocês podem imaginar qual já teria sido o efeito de tudo isso. O ministro Luiz Roberto Barroso já estaria falando. Talvez outros ministros já teriam despachado 48 horas pedindo explicação. A Procuradoria-Geral da República já teria se manifestado. Todas as entidades de direitos humanos, de direitos das mulheres, todas as comunidades, os coletivos, todos já teriam se manifestado. A imprensa estaria fazendo um escândalo e amanhã teríamos, talvez, não só um, mas 2 editoriais em cada um dos grandes jornais brasileiros sobre a forma misógina e machista como o governo Jair Bolsonaro lidava com mulheres. Augusto? Como ele é da cota, né? Ele é negro. Amanhã sai que a presidente é que foi racista, né? Porque não pode mexer com ele. Agora imagina, né? Se fosse uma mulher... se uma mulher fosse tratada, uma mulher de esquerda fosse tratada como a Bia Kicis, ela está simplesmente defendendo o regulamento, ela está corretíssima. Ele está lá para se explicar. Se a Dama do Tráfico visitar a Revista Oeste, não adianta se o Piotr não conversou com ela. Ela esteve aqui. Ela esteve aqui. Se te disserem que é estranho ela ter estado aqui, a gente tem de cobrar dos nossos companheiros, dos diretores e tal, porque está errado. Ela não tem o que fazer aqui. Por que isso está acontecendo no Congresso? Porque o pessoal de esquerda tem a disfarçatez de ser deselegante, grosseira com um Paulo Guedes, tchutchuca, parece tchutchuca com isso aqui. Ele respondeu corretamente. Tchutchuca é a mãe. É assim mesmo que se responde por um filho do Zé Dirceu, além de acusá-lo de filho do Zé Dirceu. Já é uma ofensa grave. Sabe? Você é filho do Zé Dirceu. O cara faz isso não é ofensa. Agora, o ministro não admite que se fale da Dama do Tráfico
e do Comando Vermelho, porque ele não conversou com ela. Digamos que sim. Então não manda no ministério, vai para casa. E outra coisa, esse negócio de o critério da cor da pele já encheu. Ele é só isso. O que mais ele fez? Ou o que ele fez para que o tal racismo institucionalizado, o racismo agora com palavras definidoras, o que ele fez para acabar com isso? Porque esse papel só piora isso. Esse cara não tem preparo para ser ministro, grosseiro e defendido pelos deputados que só sabem atacar os adversários e defender a qualquer custo os bandidos que estão do lado deles. Encontrar com dama do tráfico é coisa de bandido, sim. Pois é, consta, a Silvia Almeida, ministro dos Direitos Humanos, foi alvo aí de 14 requerimentos, todos para explicar a compra de passagens aí da dama do tráfico pela pasta dos direitos humanos, mas como a gente pôde acompanhar, essa explicação, esse esclarecimento ficou devendo aí para a população brasileira. Exatamente, né? E veja, essa balbúrdia, essa confusão toda é do interesse do próprio ministro. Então, em que pese a gente compreender a angústia dos representantes do povo brasileiro que estão enxergando por inferência óbvia, ligação, diálogos cabulosos entre o crime organizado e esse desgoverno, né? A confusão gerada pelo deputado ali que resolveu bater boca e xingar é do interesse do ministro Silvio Almeida, que tem muito a explicar e nada conseguiu dizer a respeito. Até um momento ali me chamou a atenção, porque começou a bater boca por conta de uma pergunta do deputado Kim Kataguiri. Aí ele chamou o deputado e o movimento MBL de extrema-direita, ultradireita. Isso, além de incorreto, né, são tucanos, é muita ingratidão. Ele não lembra que o Kim Kataguiri e companhia estavam do lado dos petistas e dos psolistas, embarcando em narrativas para demonizar Bolsonaro, chamá-lo de genocida e pedir o super impeachment do ex-presidente? É muita ingratidão com os coleguinhas tucanos do PT, né? Agora, vamos lá. O ministro está ali como um mascote, é cota, como disse o mestre Augusto. E aí não pode criticá-lo, porque eles têm um salvo-conduto, ainda que ele estivesse ali sendo extremamente grosseiro e indelicado com uma mulher. Aí pode, né? Porque ele é de esquerda. O que ele fez pelas minorias? É como disse o mestre Guzzo, né? Numa coluna recente. Ele é o ministro dos Direitos Humanos, e a gente tem que olhar o nome sempre, Silvio Almeida, senão nem lembra, né? Ele é o ministro inútil dos Direitos Humanos que ignora os direitos para metade dos seres humanos do Brasil, que estão sendo perseguidos, que estão sendo presos políticos e por aí vai. Ele não liga a mínima para isso. Teve uma morte de um preso político que não foi julgado, que tinha comorbidades. Ele não se manifesta, porque, pelo visto, essa é a narrativa do PT, metade da população brasileira, esses selvagens, como disse o Lula, né, o próprio presidente Lula, chefe dele, eles não são gente, eles não valem. Então os direitos humanos não valem para metade da população, só para essas minorias quando interessa. Quando é mulher de direita, conservadora, aí pode massacrar. É muita hipocrisia, muita inutilidade desse ministério que já devia ter sido fechado faz tempo. Já outra notícia na tela. Maduro anuncia novo mapa da Venezuela e designa general como autoridade única em Guiana Esequiba. Veja o vídeo. Por isso, asumiendo mi responsabilidad como jefe de Estado, el juramento que he hecho y ratificado frente a la Constitución, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y extendiendo mis brazos a toda la sociedad venezolana para el diálogo, la consulta, el consenso, asumo la responsabilidad de un conjunto de acciones y decisiones que procedo a anunciar. Se crea la Zona de Defensa Integral Guayana Esequiba, con 3 áreas de desarrollo integral. Designo de manera provisional, hasta tanto se discuta y aprueba la ley orgánica, al mayor general Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba
y tendrá su sede política administrativa en el pueblo de Tumeremo. Procedamos a publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, universidades del país el nuevo mapa de Venezuela con la decisión del domingo 3 de diciembre. Mapa completo. No está el rayado ya. Es el mapa de Venezuela completo. Jornalista Rony Gabriel diz que caso Lula permita o exército de Maduro entrar no Brasil para invadir Guiana, estaria cometendo crime de lesa-pátria, e não levaria apenas ao impeachment, mas também à sua prisão. Veja o vídeo. Rony Gabriel, a gente já está chegando a 1 hora de Hora Notícia. Eu queria saber de você qual que é o risco de uma guerra na fronteira com o Brasil, já que Roraima está pertinho desses dois países. O que acontece com a gente nessa situação? Resumindo bem a situação, o Maduro está utilizando desta situação até para atrasar as eleições, né? Aí ele vai botar o país dele em estado de defesa, porque ele percebeu que perderia as eleições para a oposição. Há pouco tempo de petróleo, e esse mar é da Guiana, e a empresa que descobriu o petróleo foi uma empresa americana. E a segunda opção, já que ele não pode atravessar a fronteira, simplesmente invadir por causa que se trata de uma mata extremamente densa e fechada, seria atravessar o solo brasileiro. E isso eu não creio que o Lula seria louco de permitir, pois estaria cometendo um crime de lesa-pátria. E isso não daria só um impeachment, mas também poderia botar ele na prisão. Então, as situações que vêm se desenhando não são aquelas que eu imagino que o ditador estava esperando. Bom, o que a gente pode esperar dessa situação agora é que o Lula vai fazer vai ter a mesma postura que ele teve em outras guerras. Ele vai condenar os dois lados e vai simplesmente ficar do lado da Venezuela, mas fingindo ser neutro, igual ele fica do lado do Hamas, igual ficou do lado da Rússia e assim por diante. Em meio à tensão entre Venezuela e Guiana, Exército envia 20 blindados para Roraima. O Exército Brasileiro enviou 20 blindados para Pacaraima, em Roraima, em meio à tensão na fronteira por conta da disputa entre a Venezuela e Guiana pela região de Essequibo. A expectativa é que a situação não se agrave, mas a instituição se prepara para reforçar a presença no local. O deslocamento das unidades já estava programada para dar apoio em operações contra o garimpo, de acordo com o Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que a operação já estava planejada para o combate ao garimpo ilegal, mas as unidades blindadas também poderão ser usadas para garantir a segurança na região. E outra notícia já na tela. Bolsonaro irá à posse de Milei e comunica a Moraes sobre viagem. A comunicação da viagem partiu da defesa do ex-presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um documento que comunica sua viagem para a Argentina. O político participará da posse de Javier Milei, presidente eleito do país vizinho neste sábado. A decisão de informar ao ministro sobre a viagem partiu da defesa do político, dando uma resposta em relação às investigações que estão em curso contra o ex-chefe do executivo. Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este juízo, o peticionário Jair Bolsonaro vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 7 e 11 de dezembro, diz o documento ao qual a Folha de São Paulo teve acesso. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.